Vamos começar então a criar o nosso castelo. Aqui no lado direito tem um botão Criar, Criar Mais. Clicas e escolhes Projeto 3D. Ele vai carregar a nossa área de trabalho e a primeira coisa que nós temos que pensar é que o Tinkercad ele funciona com formas básicas, conforme vês aqui, então formas elementares. É a partir destas formas básicas que nós construímos tudo o resto. Ora, adicionando formas umas às outras, agrupando-as, cortando elementos, abrindo, enfim, tudo com estas formas. E por isso nós temos que pensar sempre como queremos qual é a forma básica dos nossos objetos. Então, vamos começar pelo castelo, pelas muralhas do castelo. Ora, as muralhas do castelo basicamente são paralelepípedos. Então, a forma que mais se assemelha a um paralelepípedo é o quê? É o cubo, não é? Ou uma caixa, conforme está aqui no nome do programa. Para colocarmos a caixa no nosso plano de trabalho, é só clicar e arrastar aqui para cima. Pronto. Eu vou fazer zoom para aumentar. Relembro aqui no rato, a roda do rato para a frente e para trás faz zoom. Clicar sem largar no botão lado direito, nós podemos rodar para qualquer lado o nosso trabalho. Botão lado esquerdo, sem soltar e arrastamos, nós selecionamos. E vou dar uma dica que na roda do rato, para além de poder fazer zoom, se nós clicarmos na roda e sem largar, nós podemos arrastar o nosso trabalho na mesma vista, no mesmo lado, para um lado ou para o outro. Isto, vocês como vão perceber, vai dar muito jeito. Então, como é que fazemos então a partir desta caixa as nossas muralhas? Bem, quando nós selecionamos qualquer objeto, qualquer sólido, ele aparece-nos aqui com estes quadrados brancos e estes quadrados pretos. Aqui aparece aqui também com este cone e estas setas. Para que é que serve isto tudo? Ora, se colocares o rato em cima de qualquer um destes quadrados brancos da base de qualquer objeto, ele vai dar as medidas dessa base. Então, a largura, no caso, o comprimento e a largura. Então, se nós clicarmos aqui, ele fixa estas medidas para podermos mexer. Aqui nesta caixinha onde tem o 20, se nós clicarmos, nós podemos colocar a medida que nós quisermos. Eu vou fazer com estas medidas, vocês podem fazer também. E depois, então, ele aumenta. Como podem perceber, ele já saiu da nossa área de trabalho, nosso plano de trabalho. Isto não é bom. Então, temos que trabalhar sempre dentro deste plano. Como é que fazemos para colocá-lo todo dentro? É só clicar em cima da nossa forma e, sem soltar, arrastar aqui para dentro. Então, aqui, em qualquer quadrado branco da base, nós trabalhamos o comprimento ou a largura. Okay? Aqui, nos quadrados pequenos, nos quadrados pretos, perdão, nós podemos trabalhar individualmente ou só, aqui no caso, agora a largura do nosso muro. Okay? Vamos colocar com 20. Ou então, do outro lado, mexemos só no comprimento. Portanto, enquanto aqui nos brancos nós conseguimos mexer nas duas medidas ao mesmo tempo, ok? Nos pretos só conseguimos mexer no lado onde esse quadradinho está. Agora, temos também aqui um quadrado a meio na parte de cima. Então, como temos aqui estas setas do lado direito, facilmente percebemos que se trata da altura. Aqui também nós podemos sempre mexer, podemos colocar qualquer valor, por exemplo, ou então neste projeto nós não vamos trabalhar
com medidas muito rigorosas, mas podemos então carregar e sem soltar o rato, sempre com o botão lado esquerdo, sem soltar, nós podemos ajustar a altura que nós queremos. Vamos colocar nos 20. Então vamos usar. Esta vai ser uma parede do nosso castelo. 20 por 115 por 20 de altura. Agora, podíamos fazer outra vez a mesma coisa, podíamos fazer 4 vezes a mesma coisa, não é? Arrastar uma caixa para aqui, esticar então até termos a medida que nós pretendermos, só que isto é um processo que vai demorar mais tempo. Então é aqui que entram as outras ferramentas ou as outras opções que nós temos aqui. Então, nós podemos duplicar rapidamente, ou seja, criar uma cópia e colar automaticamente aqui uma cópia deste sólido. Clicamos aqui no duplicar e viram que ele fez um flash, como se fosse assim um piscou, não é? Isso significa que ele fez aqui outra cópia. É só clicarmos e arrastarmos aqui para o lado, ok? Selecionamos as duas formas. Lembram-se como é? Com o botão lado direito do lado esquerdo do rato, clicam e arrastam e temos as duas formas selecionadas. Aqui, nesta caixinha, podem reparar, tem o número 2 aqui, shapes, ou seja, formas, estão duas selecionadas. Então o que é que fazemos agora? Duplicamos e agora vamos rodar as duas ao mesmo tempo e já temos as nossas 4 paredes de forma mais rápida. Contudo, nós percebemos que elas não estão alinhadas. Então, como é que podemos alinhar? Vamos selecionar duas paredes. Ok? Aqui, já sabem, botão lado esquerdo do rato, clica e arrasta. Temos duas paredes. E vamos aqui a esta opção que diz alinhar. Pronto. Clicamos e ele vai nos mostrar aqui uma espécie de gráfico. Vocês podem rodar para perceber melhor onde é que está a funcionar. E nós queremos então que neste cantinho, por exemplo, as duas formas estejam bem juntinhas. E como é que vamos fazer isso? Então clicamos, dizemos que queremos que elas alinhem primeiro aqui ao longo desta linha e depois queremos dizer que elas também alinhem aqui todas no lado esquerdo. Pronto, como podem ver, já está aqui tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho, não é? Uma vez que as nossas paredes estão feitas deste lado, nós podemos juntá-las, nós podemos uni-las para se tornarem agora uma peça nova, um sólido novo, não é? Uma forma nova, melhor dizendo. Para isso, vamos aqui à opção de agrupar. Se nós clicarmos, esperamos um bocadinho e reparem que ela deixou de ter aqui aquelas linhas dos cantos das duas peças. E quando clicamos, agora só aparece forma, só aparece uma nova forma. Vamos repetir o mesmo processo para aqui, para estas duas, não é? Selecionamos, vamos à ferramenta alinhar, selecionamos apenas estas duas. Atenção que se vocês selecionarem assim, apanharem a outra peça, tudo o que estiver dentro, então em vez de duas já temos três. Têm que ter atenção, basta só arrastar até termos as duas peças selecionadas. Abrimos a ferramenta de alinhar e agora vamos querer que elas alinhem como? Que elas alinhem aqui junto a esta linha e junto a esta. Então temos que clicar primeiro neste círculo preto e depois aqui neste círculo preto. E agrupamos. Nós, em vez de termos repetido isto, podíamos ter feito de outra forma, que era a cópia deste lado e duplicávamos. Vou mostrar então a outra forma, que seria então fazer primeiro
metade do muro, não é? Da muralha, e agora duplicar e virar ao contrário. Eu vou fazer isso para explicar ali outra ferramenta. Então, seleciono, venho aqui a duplicar, ele dá a tal piscada e eles já estão aqui dois sólidos. Sem tirar do lugar, vou aqui a esta opção, ao lado da opção alinhar, que não está ativa, porque só temos uma forma. Então aqui temos a opção de espelhar. E carregamos. É uma forma de rodar o nosso objeto, mas de forma mais rápida, como se fizéssemos espelho umas coisas das outras. Então, nesse caso, eu quero ter aqui que ela roda aqui para este lado, para o lado aqui de onde estou a olhar, do lado de baixo, e aqui para a minha direita. Então, vou clicar primeiramente aqui na seta para rodar deste lado para este, de cima para baixo, vou falar assim. E agora queremos rodar da esquerda para a direita. Então clicamos na outra seta. E pronto, está aqui a nossa muralha feita. Mais uma vez, podemos juntar, agora sim selecionamos tudo e agrupamos para fazer uma única forma. Vamos fazer as torres. Como é que fazemos as torres? O cilindro. Vamos usar um cilindro para fazer a parte inferior. E vamos fazer o cilindro com aqui as medidas. Podemos usar estas na base, 20, 20, mas a altura vamos pôr a altura de 40. Pronto. No caso do cilindro, como ele é um objeto redondo, como podem ver, ele por defeito aparece-nos aqui com estes lados, assim com estas faces todas, não está muito redondo. Como é que nós podemos simular melhor aqui a curva do cilindro? Nesta primeira opção, aqui nesta caixa, temos aqui os lados. Se nós arrastarmos tudo para a direita, ele vai nos colocar então o nosso cilindro realmente mais com a superfície toda curva. Ok? Então vamos trabalhar assim. Agora, a parte de cima do nosso castelo pode ser feita com o quê? No caso aqui, a forma básica que nós temos mais semelhante é esta de um cone. Então, podemos clicar e se eu quero pôr em cima do cilindro, então eu arrasto e estão a ver que ele vai-se como que colando na face do objeto por onde passa o rato. No caso, nós não queremos pôr aqui na lateral, mas sim na parte de cima. E, uma vez estando em cima, largamos. E ele cria... Lembram-se, temos falado dos planos em EV. Reparem, como se ele tivesse criado aqui um novo plano em cima deste. Pronto. Agora dizemos, mas isto não está alinhado. Como é que podemos fazer? Como é que podemos alinhar? Bem, podemos estar aqui a tentar acertar e às vezes pode ser fácil, ou então vamos usar a ferramenta para alinhar que usamos há pouco. Selecionamos o cone e o cilindro, com o botão lado esquerdo do rato. Estão aqui os dois e agora aparece-nos aqui a opção do alinhar ativa. Neste caso, não queremos alinhar em altura, ou seja, em altura eles estão bem, está um por cima do outro, mas queremos alinhar na base, então centrar os dois. Então para isso carregamos aqui neste lado no centro e neste lado também carregamos no centro. E ele está alinhado. O cone, à semelhança do cilindro, também tem estas faces na parte curva, então vamos aqui na opção, vamos aqui aos lados e aumentamos até chegarmos aos 64. Estas outras opções aqui do cone permitem-nos fazer, permitem-nos ajustar e alterar aqui a forma, não é? Por exemplo, se queremos colocar um raio em cima, então já fazemos aqui sólidos, outros tipos de sólidos, a base de baixo, pronto.
fazer uma espécie de por exemplo, de um candeeiro, não é? Por exemplo, o abajur, enfim. Para já, nós vamos deixar aqui como está, o raio em 10 e vamos usar aqui em cima, nós queremos o vértice, então não queremos raio nenhum em cima, vamos pôr 0. E temos então aqui a nossa torre feita. Podemos agrupar os dois sólidos para tornar então uma forma só. Selecionamos os dois e vamos ali ao botão de agrupar. Uma vez agrupado, ele adota sempre a cor de um dos sólidos, mas podemos falar nesse aspecto em que nós podemos alterar aqui nesta paleta, clicando aqui na cor, no caso é laranja, podemos escolher qualquer cor, podemos escolher aqui multicolorido se nós tivermos juntado vários sólidos, como fizemos o cone e o cilindro, e cada um tinha uma cor diferente e nós queremos manter a cor individual de cada um deles. Então, clicamos aqui nesta opção do colorido. Se não quisermos que fique assim colorido, fique tudo de uma cor, então tiramos essa opção. Aqui temos o efeito de transparente da cor e isto fica com qualquer cor. Por exemplo, queremos fazer uma garrafa de vidro, então fica com este efeito transparente. No caso, vamos tirar, vamos pôr a nossa torre laranja e agora vamos aqui arrastar. Podemos colocar aqui, vocês podem rodar, ver de cima, por exemplo, assim dos lados, irem rodando para perceber se é mais ou menos aqui que vocês querem. E aqui não vamos ter muito rigor em colocar as outras 4 torres também. Então, com a torre selecionada, vamos duplicar, vamos arrastar para o outro lado, colocar mais ou menos igual. Podemos selecionar as duas torres. Então, cuidado para não selecionar em si, se não seleciona as muralhas também. Façam uma seleção, assim, um retângulo mais pequenino, só apanhar as duas torres. Vamos duplicar. Esta torre ficou muito fora. Vou voltar para trás e vou colocá-la assim mais certa. Pronto, está melhor. Agora sim, vamos selecionar as duas torres, duplicar e arrastar até aqui ao fundo. Pronto, e está a forma básica do nosso castelo feita. Falta-nos fazer a porta. Podemos fazer de várias formas a nossa porta, mas vamos fazer como se fosse uma porta com um arco, ok? E a forma mais próxima que nós temos é esta aqui, que lhe chamam telhado arredondado. Então colocamos a nossa forma aqui no ambiente de trabalho e agora vamos usar uma ferramenta nova que ainda não usamos até aqui. Quando selecionamos, então, com a forma selecionada, aparece-nos aqui ao lado da cor esta opção de orifício. Se nós clicarmos aqui, a forma fica transparente. E esta forma significa que aonde ela tocar, por exemplo, vou já colocar aqui arrastar para dentro da muralha, ela vai cortar a muralha com esta forma. Ou tudo, se eu pusesse aqui na base do cilindro da nossa torre, ela ia cortar então o cilindro desta forma. Ok? Portanto, vamos colocar aqui, posicionar a nossa porta. E agora, se nós queremos abrir um furo, um orifício de um lado ao outro, esta forma, que está transparente, tem que atravessar os objetos. Ou seja, estão a ver a linha descontínua da forma acaba aqui. Então ela não atravessou a muralha para o lado de cá. Vou ter que puxar, no caso basta puxar aqui no quadrado preto, e atravessou a parede.
Se tiver assim dos dois lados, significa que eu agora vou conseguir abrir. Mas ainda não está aberto. O buraco, se nós tirarmos a forma de lá, não tem buraco nenhum, certo? Como é que fazemos então agora? Então agora temos que agrupar estes dois objetos. Mais uma vez com o rato, selecionamos os dois. Então aqui está aqui o número 2. E aqui, na opção do agrupar, carregamos e cá está. Ele abre a nossa porta. Pronto, terminamos o nosso castelo. Vimos as ferramentas básicas. A partir daqui, com estas ferramentas, é só conseguir pensar como é que has de fazer os outros, os demais objetos. Última coisa, sempre que tu crias um projeto novo, aqui o programa, o Tinkercad, ele atribui um nome aleatório ao teu projeto. Clicas aqui em cima do nome, clicas uma vez com o rato e dás o nome que quiseres. Neste caso, vamos escrever Castelo e carregas em Enter. Ok? Para salvar, como é que se salva? É muito simples. Aqui no lado esquerdo, onde tem o símbolo Tinkercad, estes quadradinhos de cor, é só clicar, ele salva o trabalho e volta para a página inicial da tua conta.